Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do Ojin 11 FII Infra da Orama. Ops! Não é mais Orama, agora é Nikos Gestora. Eu até falo isso brincando, mas tem gente que assistiu o vídeo anterior, chegou nos comentários dizendo que era um ótimo fundo da Orama. E não é mais da Orama, agora é da Nikos. Eu até falei esse detalhe no relatório passado. E no relatório passado, meus amigos, vocês vão ver muito mais informação do que nesse, porque o relatório passado que eu trouxe aqui no canal foi o primeiro relatório do fundo. E nesse primeiro relatório eu sempre trago algumas informações que eu trago só naquele relatório. Depois eu trago só atualizações, como é o caso desse relatório aqui. Daqui a pouquinho no topo eu vou colocar um cardzinho para você assistir o vídeo passado para complementar as informações trazidas nesse vídeo. E a gente vai trazer informações relativas ao relatório do mês de agosto, que agora eles colocaram em dia os relatórios. O último que a gente trouxe foi do relatório do mês de junho, então a gente não trouxe julho, tá trazendo agosto. E esse vídeo aqui só tá chegando porque ele não bateu a meta do mês passado, mas ele ficou dentro dos novos critérios que eu estou utilizando para trazer vídeos novos do canal. Então ele ficou naquele limite, não bateu a meta, mas entrou dentro dos novos critérios, por isso ele veio. Mas para garantir que ele venha com certeza, você tem que ajudar aqui a gente, deixando aquele likezão e comentando, principalmente se puder, compartilhando, para a gente conseguir bater a quantidade mínima necessária para trazer o relatório do mês de setembro. Antes de entrar no relatório, vai trazer mais algumas informações, alguns números importantes para vocês. O dividend yield distribuído pelo fundo nos últimos 12 meses são de estúpidos 14,7%. É um rendimento estúpido, porque, meus amigos, esse aqui é um fundo high grade. Sim, high grade. High grade tá dizendo 14,7% é um yield muito top. Para vocês terem uma ideia, quase nenhum FII Infra, que são os fundos high grades que mais trazem retorno altos, estão trazendo retorno nessa faixa aqui. É um dos FII Infras que está com ágio. Tá tendo agora, digamos, uma divisão. Tem alguns com ágio, normalmente os que estão distribuindo bem, que é o caso aqui do Ojin. Tem uns que não estão distribuindo bem, mas são muito queridinhos e por isso também estão com ágio. E tem aqueles que estão distribuindo menos, que por isso o pessoal começou a vender cota e o fundo perdeu valor. Então, basicamente, ele tá com ágio porque ele tá distribuindo dividendos bons. Não acho que ele vá reduzir esse ágio. Eu acho que tem a tendência de aumentar, porque ele tá cada vez se distanciando mais dos demais FII Infras em termos de dividendos distribuídos, nos últimos 12 meses, principalmente. Então, isso tem a tendência de aumentar o DY dele, ou seja, o dividend yield, e com isso, ele provavelmente vai até ganhar mais ágio. Então, no momento, são 3% de ágio, e a gente fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é aquele ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, o yield dele de 14,7% sobe para 14,9%, ou seja, praticamente 15% de yield no ano, isento de imposto de renda. Ou seja, é um dividend yield estúpido mesmo, meus amigos, estúpido mesmo. Nos últimos 8 meses, meus amigos, ele vem pagando 13 centavos. Parece um relógio, 13 centavos, 13 centavos, 13 centavos, 13 centavos. Ele, juntamente com o SNID e o Bodão, são basicamente os únicos 3 FII Infras base 10. Se ele fosse base 100, ele estaria pagando 1,30. Que outro FII Infra você vê por aí pagando 1,30? Que eu saiba, nenhum. Quem estava pagando até agora há pouco 1,25, até uns 2, 3 meses atrás, era um juro 11. Mas ele parou de pagar. A maioria está pagando R$1 ou 1,10. Se fosse base 10, estaria pagando 10 centavos ou 11 centavos. E aqui está pagando 13 a 8 meses consecutivos. Isso dá um yield do mês, do dividendo que foi pago agora nesse mês de setembro, de 1,29% de yield, que é um yield espetacular. Fiagro, por exemplo, para vocês terem a noção, os Fiagros high yield, eu não estou nem falando dos high grade, porque praticamente nem tem lá nos Fiagros. Os high yield estão pagando entre 1,10 e 1,20. E aqui é high grade, pagando quase 1,30. É algo mesmo espetacular. Entrando aqui no relatório, no fechamento de mercado do fundo no mês passado, o valor patrimonial após os dividendos ficou 9,83. Já o preço de mercado era 9,99. Ou seja, o P sobre VP também estava 1,03 como está atualmente. A reserva de lucro, meus amigos, que ele possui ainda é de 25 centavos. Ou seja, basicamente dá para pagar 2 meses se ele não tivesse ganho algum em 2 meses. E o spread de crédito dele é CDI mais 1,68. É por isso que eu considero esse fundo high grade. Exatamente porque essa taxa aí, CDI mais 1,68, é taxa de carteira de fundo high grade. Se fosse até um CDI mais 2,5, eu consideraria taxa de fundo high grade. E é 1,68
ou apenas, abaixo de 2. Então, para mim, ele é considerado um fundo high grade. Aqui ele fala que referente ao mês de agosto, ou seja, que foi pago agora no mês de setembro, o Ojin pagou 3 centavos, como eu já falei para vocês. Esse foi o 8º mês consecutivo que ele fez essa distribuição de resultados sem oscilações. Isso eu também já tinha falado para vocês. Aqui você vê claramente isso aqui, ó, 13 centavos durante 8 meses consecutivos. E a gente viu que antes ele chegou a pagar 10 centavos, 10 centavos, 11 centavos, 11 centavos, e uma vez ele pagou 3 centavos, mas isso ainda no ano de 2023. E nesse momento eu aproveito para perguntar para você, você tá pensando em colocar o Ojin 11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição, apesar de ele estar com esse ágio? Tá pensando em reduzir a sua posição para fazer um ganho de capital, ou mesmo zerar a sua posição pelo mesmo motivo? Ou quer manter as cotas? Acredito que se ele aumentar mais um pouquinho o valor, ele vai chamar a emissão, até porque ele só fez uma emissão. Para quem não sabe, esse fundo ainda é um fundo pequeno, ele possui apenas cerca de 46 milhões de patrimônio líquido, por sinal o fundo esconde esse valor, tanto que ele não cita em nenhum momento do relatório qual é o valor que o fundo possui de valor patrimonial. A gente tem que fazer as contas se quiser, porque ele apresenta a quantidade de cotas que ele tem. Aí você tem que fazer a multiplicação da quantidade de cotas vezes o valor da cota patrimonial para encontrar o valor patrimonial do fundo. Mas isso não é legal para mim. Para mim ele deveria mostrar, mas é porque ele quer dar uma escondida no valor, que eu creio que tem alguns investidores, por exemplo, um dos meus critérios é questão de quantidade de valor patrimonial do fundo para investir. Por exemplo, um fundo desse aqui, ou seja, um FII Infra, eu pediria no mínimo 300 milhões para investir. É um dos motivos que eu não investo no Ojin 11. Já estou antecipando para você, porque ele é um fundo pequeno. Mas tem gente que não tá nem aí, quer saber de receber os 13 centavos. Se for receber os 13 centavos todo tempo, se você estiver focado nessa meta dos 13 centavos o tempo todo, aí é um bom momento de entrada no fundo. Até porque o ágio dele não tá tão grande e eu acho que esse ágio dele tende a ficar 1,05, 1,06 em breve. O meu limite para investimento em relação ao P sobre VP é 1,05. Tem gente que passou de 1, não invisto mais não. Só quer entrar se tiver uma emissão do fundo para pagar o valor patrimonial. Mas lembrando que nas emissões normalmente tem uma taxa de 2 a 3%. Ou seja, no final das contas você vai pagar 2 a 3% acima do valor patrimonial. Não tem muito para onde correr não. O pessoal fica dizendo, eu vou entrar na emissão porque na emissão eu só pago o valor patrimonial, mas paga a taxa também. A não ser que seja aquele fundo que não cobra taxa. Então você vai pagar no mínimo 2, 3%. Então entrar no fundo com 2, 3% de ágio é tipo natural. E eu considero que até 5%, se ele trouxer rendimentos interessantes, vale a pena. Acho que acima de 5 não, é perigoso, como eu já fiz e me arrependi depois. Entrei em alguns fundos de papel aí com ágio de 10% e depois caíram e não voltaram mais. Mas não estamos aqui para falar sobre isso. Então você me diz aqui nos comentários se você tem ele ou não tem, ou vai colocar ele ou não vai. Ou se você vai aumentar a sua posição ou vai reduzir. Pra gente trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus FII Infras, que eu direi quais são os meus. Meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, inscreva já, agorinha mesmo. Já deixa likezão, já ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, assim que sair você já assiste, porque aumenta o engajamento. Dessa forma o YouTube distribui para mais pessoas e a gente consegue bater as metas com mais facilidade. Chegamos aqui à carteira do fundo e a gente vê que ele fala que a principal mudança no mês de agosto foi a entrada de uma concessionária de rodovias, a Triângulo SPSA, com o código CRTR12, que é um valor de cerca de 3% do patrimônio líquido investido nessa concessionária aqui. Para quem não viu o vídeo anterior, o primeiro vídeo que eu trago mais informações aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho para você clicar. Clique nele para você assistir e ver alguns detalhes que eu trouxe sobre a carteira de crédito do fundo naquele momento em relação ao relatório do mês de junho. Porque no relatório anterior, que eu também dei uma passadinha lá, eu mostro a diferença da carteira do mês, se eu não me engano, do mês de maio para o mês de junho. A gente percebe que aqui, onde deveria estar o indexador desse spread aqui que ele coloca do lado, não tem. Simplesmente não há. No relatório do mês de maio, se eu não me engano, tem. E no de junho, não tem. E nesse agora de agosto também não tem. Provavelmente no de julho também não tem. Vamos falar sobre isso aqui. Mas desse lado aqui, a gente já vê que temos os devedores, com exceção desse outros. Esses outros aqui são devedores bem pequenos que devem menos de 1% do patrimônio líquido do fundo. Então tá nesse pacote aqui. Aqui temos os tickers e a partir dos tickers eu descobri que esse ativo aqui e esse outro ativo são duas CRI, não são debentures. O restante é debenture. O fundo possui poucos ativos, cerca de 24 ativos, fora essas debentures aqui menorzinhas, que eu creio que são só uns 2 ou 3.
Esse spread aqui, meus amigos, é em relação ao CDI. A gente vê, por exemplo, que o maior devedor é a Transbrasiliana, que deve cerca de 7% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, ele é bem diversificado. Apesar de pequeno, ele é bem diversificado. Se a gente arredondar, por exemplo, o valor do patrimônio líquido dele para 50 milhões, é 46, mas vamos arredondar para 50. Um devedor desses aqui de 5% deve apenas 2 milhões e meio, meus amigos. É muito pouco, né? É muito pouco. Então aqui você vê todos os devedores. Eu destaquei aqui a EPR Triângulo exatamente porque esse novo devedor é porque essa concessionária pertence a esse grupo EPR, por isso que ele chama EPR Triângulo. A gente percebe também que ele tem alguns devedores, tem mais de uma debenture, por exemplo, Águas do Rio, mais de uma debenture, Águas de Teresina, mais de uma debenture, Enalta, mais de uma debenture. Mas mesmo assim, somando essas duas debentures, não ultrapassa a faixa dos 5%. E como eu gosto sempre de falar para vocês, o ideal é que cada devedor deva no máximo 5% do patrimônio líquido. Basicamente é o que acontece aqui, com exceção da Transbrasiliana, mas eu sempre falo para vocês também que eu acho até 8% aceitável. E aqui no máximo o devedor que deve mais, deve 7%. Então, apesar dele ser um fundo pequeno, ele é um fundo bem diversificado, com uma quantidade bem interessante de devedores. Aqui temos a alocação do fundo por rate. Você vê que 18% da carteira dele não tem rate. O restante, ou seja, 82% da carteira do fundo possui rate. A gente vê que em relação à alocação por setor, o fundo investe mais em transportes e rodovia, cerca de 29%, um terço da carteira é quase toda em transporte e rodovia, 18% em água e saneamento e 19% em energia. Somar o top 3 aqui, setores que o fundo investe, é cerca de 70% da carteira do fundo. Quase isso, um pouquinho abaixo. Pessoal, então vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo de forma alguma. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível desse vídeo, para no próximo mês a gente estar trazendo mais uma leitura aqui do relatório do mês de setembro aqui do Hoje em 11, um dos poucos FII Infras base 10 aqui da nossa bolsa. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!